Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, que estão aí conectados a nós. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live que nós começaremos já já. Nós vamos cantar, como normalmente nós temos feito, enquanto vocês vão chegando, ok? E depois eu os cumprimentarei nominalmente, tá bom? Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Bom ter vocês conosco e mais um estudo bíblico. E fique conosco até o final. Vamos ouvir juntos aí a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos dizer, para acrescentar às nossas vidas em mais uma semana, não é verdade? Semana aí que tem passado tão rapidamente. Sejam todos muito bem-vindos. Dê uma boa noite, fale oi, boa noite, que aí a gente consegue ver que você está presente aí. Diga, eu estou aqui, gente, e nós vamos dizer olá, boa noite, muito bem-vindo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Pessoal, eu quero já cumprimentar alguns irmãos que já chegaram aqui. A Beth e a Dona Alvina hoje são as primeiras da lista. Ronieres, boa noite. Beth, que está lá em São Paulo com a sua mãezinha. Ronieres está aqui pertinho de nós. Presbítero Osmar, família. Josi Cardoso, bem-vinda, Josi. Celso Couto, e a sua mãezinha está por aí, Celso? Só falar pra gente que eu acrescento aqui, tá bom?
A Lisbeth, boa noite, Lisbeth, minha querida irmã. A Kátia Félix, a Gabi, a Dona Marta e o seu Joel. A propósito, casal que nós conhecemos no domingo, viu, Kátia? Quase trocamos por você, mas eu fiz uma conta errada. Que se fosse a Dona Marta e o seu Joel e o Arthur, aí era 3-1, aí você saía no prejuízo. Mas ficou empatado, ficou 2-2, né? E aí a Dona Luzia, o Claudemir, que estão chegando aqui. A propósito, Kátia, seus pais, casal muito simpático, e o seu Joel tem o nome do meu pai saudoso, né? Que em 2019 o Senhor chamou para a eternidade. A Luciana, o Edgar, Lucas, Lívia, a Neire e a Dona Irene também, e a Yara também estão assistindo. Então, bem-vindas. Vamos colocar aqui vocês. Luciana, mas você falou um nome de um monte de gente aí, amor. Luciana, Edgar, Lucas, a Lívia, e tem minha mãe que falou que a Neire, a Dona Irene e a Yara também estão assistindo. Neire, Dona Irene. Se inscrever ali, tá balançando o negócio. É só puxar para cá, aqui, ó. Aí. Sim. Vamos cantar mais um cântico? Bem pequeno, por causa da hora, porque eu já anoto aqui, ó, termina aqui. Tá bom? A Neire. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito bem. Deixa eu cumprimentar. Eu vou ter que ajustar aqui, gente. Dá licença. O que eu faço? Câmera, porque está cortando a minha cabeça, né? E aí, vou cumprimentar quem eu não cumprimentei ainda, chegou depois. Incluindo. Aí, amor, daqui pra frente é com você, tá? Ó, a Dona Zilda. Boa noite para Dona Zilda. Boa noite ao Guilherme. E o Celso Costa está dizendo que, embora a Dona Cida não esteja lá do ladinho dele, é possível que ela esteja nos acompanhando. Boa noite, Anaí Pereira. Boa noite também ao seu João Costa. Delmarque Jussiane. Faz uma cara que a gente não vê vocês aí. Que bom, meu irmão. Estou muito feliz, viu? E espero que a Tayane também esteja. O Jonathan não sei, né? Porque a gente tropeça no Jonathan quase todo dia no supermercado. Então pode ser que, se ele estiver aí, boa noite também para o Jonathan. Gente, vamos fazer uma oração e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado pela noite de hoje.
e pelo grande privilégio, Senhor, de podermos buscar-te nesta noite com o intuito de estudar a tua santa palavra. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados e penetrando nossa mente e coração com a tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor abençoe os casais, famílias, pessoas, Senhor Deus, irmãos nossos na fé, que estão distantes ou próximos aqui. E todos igualmente precisamos, ó Deus, do alimento para a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós prosseguirmos, eu vou pedir já à minha esposa que veja aí o texto que foi escolhido para a semana do Salmo, né? Salmo 130 e eu esqueci. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 138, versículo 7. Versículo aí que nós estamos meditando essa semana, né? Salmo 138, um salmo aí de Davi. E nós vamos falar juntos o versículo 7. Esse grande Deus que cuida de nós nos momentos mais difíceis, dos momentos mais difíceis até os momentos mais alegres e mais calmos. Ele cuida da nossa vida em todos os momentos. Então, abram, por favor, Salmo 138, o versículo 7. Vamos dizer todos juntos, nós aqui e você aí da sua casa. Diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Mais uma vez. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Esse é o nosso grande Deus, que mesmo em meio à tribulação, ele diz assim, há sempre uma oportunidade nova para recomeçar, né? Enquanto há esperança, há recomeço, há vida, e ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Então, Salmo 138, 7, no domingo pela escola dominical, se o Senhor assim permitir. Então, falaremos juntos não só o versículo 7, mas teremos aí a oportunidade de ler todo esse salmo, um salmo pequeno, apenas 8 versículos, mas estaremos meditando nele. Aproveito aí, abro um parênteses rapidamente para dizer, né, que se você ainda não é aluno da escola dominical, você não sabe o que está perdendo. Então, lance esse desafio para si mesmo, né? Pode ser assim, um desafio da escola dominical, mas mais do que um desafio da escola dominical, acho que tem que ser um desafio pessoal. Eu vou ser aluno da escola dominical. Vai à escola dominical, logo você vai, coloque dentro da sua rotina dominical, né? Coloque, adapte, né? Eu sei que nós, donas de casa, temos tantos afazeres, almoço para preparar, muitas vezes a gente trabalha fora, roupa para cuidar, enfim, tantos afazeres, mas são 2 horas muito bem aproveitadas, nem 2 horas, né? Dá 1h30 aí de estudo e não deixe de participar, né? Você que é membro da Igreja Presbiteriana Aliança, né, que está lá junto com a gente, lance esse desafio para si mesmo. Fala, eu serei aluno da escola dominical. Domingo, vou colocar meu relógio para despertar mais cedo e estarei lá estudando. Gente, é muito bom. Só estando para poder sentir como é maravilhoso ali, né, os momentos que nós passamos na escola dominical. E sem ser nesse domingo agora, no outro, nós comemoraremos o Dia da Educação Cristã, fazendo aí uma escola dominical em moldes diferentes. Então, até mesmo para quem acompanha com a gente através da live, o estudo será ministrado no início, às 9 horas, né? A gente sempre faz a abertura e depois do estudo. Então, excepcionalmente no dia 13, ou seja, sem ser nesse domingo, no próximo, nós inverteremos ali a ordem, porque a gente quer depois, no segundo momento, fazer uma gincana, alguma coisa bem interessante. Ali o diácono Estevão e eu estamos pensando em fazer ali uma movimentação bem bacana na nossa igreja.
tá bom? Então será no dia 13. E se você ainda não é aluno, seja, né? Não perca tempo e junte-se a nós para estudarmos ali presencialmente a palavra de Deus. Ok, gente, ainda vou cumprimentar aqui a Dona Maria de Jesus, o Gabriel Hernandes, que acabou de entrar aí também, e creio que a Kiko deve estar aí do seu lado, não é? Também boa noite. Dona Dulce, seu Nilson, Diego, agora o Diego está aparecendo mais. Tô gostando de ver, Diego. Perseverança é o nosso lema. Gilson e a Elizabeth, lá de Vitória do Espírito Santo, e a Renata Cardoso. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos ao que mais nos interessa na noite de hoje, que é o estudo, né? Que está baseado agora em Mateus 10, 22. Chegamos ao versículo 22. Eu vou ler este. Tem outros textos que a minha esposa lerá depois. Mas é um versículo só. A gente pode ler até mais de uma vez para lembrar. Alguns já sabem esse versículo de cor, não é? Onde Jesus diz assim, olha: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez, olha: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, hoje, nós chegamos aqui àquele ponto que vem sendo enfatizado há semanas, não é? Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria e nos esclareça aquilo que está sendo ensinado pelo texto. Senhor, abre o nosso entendimento, mais uma vez eu rogo e coração, para assimilarmos a Tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, se alguém está ajudando aí, escreva por favor. Nosso tema, o grande tema, é perseverança. E hoje vamos falar especificamente sobre isto, né? A questão que eu coloquei lá no início, né, para descartar qualquer outro tipo de perseverança, tem a ver com essa frase aqui, ó. Perseverança que nós estamos tratando aqui é aquela que culmina, que se encerra na salvação. Não é? Não é o que o texto está dizendo? Aquele que perseverar até o fim, como é que é a conclusão? Esse será salvo. Então, tudo que nós já vimos até aqui tem alguma relação conosco, seja como cristãos, que nós somos, né? Somos cristãos, estamos buscando a Deus, temos fé em Jesus Cristo. Então, tudo que nós estudamos até aqui e o que nós lemos no capítulo 10 de Mateus tem alguma relação conosco. Entretanto, nas instruções que Jesus deu aos apóstolos, e a realidade, prestem muita bem atenção nisso aqui, ó. A instrução que Jesus deu aos apóstolos e a realidade que eles viveram são muito diferentes da realidade que nós conhecemos, na medida em que nós nos reconhecemos como seguidores de Cristo. Então, observem, olhando para a situação dos apóstolos, durante o tempo que estiveram com Jesus, olhando para os apóstolos depois da ressurreição, olhando para a igreja e olhando para nós, que somos a continuidade, há uma relativa diferença. E eu sei, meus irmãos, não é preciso fazer nenhuma magia, não é, para constatar que todos nós sofremos em algum grau por situações muito comuns. Mas quando nós olhamos para os sofrimentos descritos aqui no capítulo 10 de Mateus, parece-me que não há muita identidade ou nenhuma, né? Eu não queria exagerar, mas parece-me que há pouca ou quase ou nenhuma identidade entre o que os discípulos ouviram e as coisas que geralmente se passam na nossa vida. Então, desde o chamado até a ordem de ir, por isso que é pouca coisa, né? Eu creio que ninguém vê qualquer
discrepância. Porque você e eu vamos dizer assim, Jesus me chamou. Ele me escolheu. Né? Ele me designou para ir. Aí vem aquela antiga ordem de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou, né, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, até aí, tranquilo, não é? Tranquilo. Mas por isso eu disse no início, se você ler o capítulo todo, é muito interessante. Não é? Quando nós olhamos para esse chamado, esse envio, essa comissão, e nos identificamos com os discípulos, é de se sentir orgulho. Considerar que Jesus nos chamou e que Ele nos deu comissão, né? A comissão de ir pregar o Evangelho. Então eu não hesito em dizer que este é o sentimento de todos os cristãos, a alegria de saber que foi chamado por Jesus e foi ordenado a pregar o Evangelho. Mas observe aqui as situações que parecem soar estranhas, do meu ponto de vista. As expulsões demoníacas, as curas de todas as enfermidades e a ressurreição de mortos. Domingo passado eu falei, alguns forjando por aí expulsões demoníacas, é preocupante. Curas, preocupante. Ressurreição, então, nem se fala. Outra coisa que nós vemos aí no texto que parece não se encaixar muito na vida dos cristãos hoje, o desprendimento dos recursos extras para a viagem. Jesus falou, não levem ouro, não levem bolsa. Não. Então, um certo desprendimento, mesmo de coisas que eles eventualmente viessem a precisar, porque eles estavam sendo ensinados a depender de Deus. Outra coisa que parece não ter muita relação com a gente é a rejeição que Jesus diz que eles sofreriam em casas e em cidades por onde eles passariam. Outro item que eu creio não ter muito a ver com a nossa realidade é o convívio entre pessoas que são aqui no texto qualificadas como lobos, falamos exaustivamente em outra ocasião. Outro ponto que parece estar distante de nós, a entrega a tribunais e aos açoites. Mais um, sexto ponto, que parece não ter muito ou quase nada a ver conosco. O comparecimento diante de saúde e amor. Comparecimento diante de autoridades como governadores e reis. E aí o último que nós vimos no domingo passado, os conflitos familiares por causa do nome de Jesus. Tá? Então, não vamos trabalhar com os conflitos familiares decorrentes de outras razões. Não. Aqui tudo que foi mencionado é por causa do nome de Jesus. Então, olha só, eu citei 7 itens que mostram uma certa discrepância, desarmonia entre a realidade dos apóstolos e a nossa. E citei apenas 2 com as quais nós nos identificamos e nos alegramos por isso. Quais são? O chamamento e a comissão. Então, o vinde de Jesus e o ide também, não é? Eu penso, meus irmãos, que estas coisas não dizem muito diante da realidade que nós vivemos, aquilo que Jesus está dizendo aos discípulos, aquilo que os apóstolos viveram, não dizem muito diante da realidade que nós estamos vivendo, mesmo abraçando o mesmíssimo chamado e atendendo a mesmíssima comissão. Seria muito fácil aqui concluir que as palavras de Jesus tinham a ver somente com os apóstolos, não seria? Ele dizer assim, não, estou lendo esse texto, está tudo bem. Jesus está falando para os apóstolos. É uma realidade que eles estavam vivendo e que eles iam viver. Amém. E daria até uma certa pena dos apóstolos. Que sofrimento. Morreram todos. Só João é que não foi morto, não é? Literalmente por causa do evangelho. Morreu de velhice, mas mesmo assim, João apóstolo foi exilado na ilha de Patmos, como muitos de vocês já devem saber. Então, seria muito fácil dizer, não, isso aí é para os apóstolos. Mas, meus irmãos, nesse caso, nós teríamos que nos excluir também do chamamento e da comissão.
Porque não seria justo olhar para Mateus 10 e dizer, o que Jesus está dizendo aqui tem a ver só com os apóstolos. E não tem nada a ver comigo. Então eu me excluo da parte que eu julgo ruim e me incluo na parte que eu julgo boa. Não, espera lá. Não é assim. Não é? Se fosse desta maneira, né, e já que é de fato desta forma, Jesus não está falando apenas para os apóstolos, mas está falando para mim e para você. Agora, e considerando esta diferença entre a nossa realidade e a deles, pergunto, o que é que estaria errado então? Diante de tudo que Jesus disse e diante da vida cristã que nós levamos hoje. Todos esses resultados que Jesus elenca no capítulo 10 de Mateus, resultados da pregação do Evangelho, cessaram? Não há mais perseguição, não há mais prisões, não há mais mortes. Os sofrimentos dos apóstolos foram substituídos por outros tantos que nós enfrentamos na nossa vida. Bom, eu não sofro por causa do nome de Jesus, mas eu sofro por causa de desemprego, eu sofro por causa de enfermidade, já falamos, estou só relembrando aqui, né? O que fazer, pergunto ainda, com tudo o que aconteceu depois, tanto com os apóstolos como os que iam sendo transformados pelo Evangelho? É só abrir o livro de Atos, está lá. Tudo aquilo também cessou, pergunto. Ficou bem mais fácil agora ser um cristão? O mundo melhorou? Os cristãos estão melhores, mais fortes, mais resistentes a tudo isto? E quanto às experiências da igreja no decorrer dos séculos? Aquela que foi levada às arenas, onde muitos cristãos foram levados ao fogo, queimados vivos, né, por causa do Evangelho. Todo o seu sofrimento, todas as provações da igreja, as trágicas mortes dos que se mantiveram firmes na fé, isso também cessou? Não existe mais? Nós não conhecemos? Nós não precisamos nos preocupar mais com nada dessas coisas? Será que alguém em algum momento ergueu uma bandeira branca entre a igreja e o mundo? Talvez Deus não esteja mais tão irado com a humanidade, poderia alguém concluir? Talvez os homens estejam pecando menos? Talvez a igreja esteja mais madura, os cristãos estejam conseguindo prevalecer mais contra o pecado, contra o mundo. Talvez já não haja mais qualquer sentido insistir no estilo de vida que o mundo sempre rejeitou e, fazendo isto, seguir um relacionamento tranquilo entre cordeiros e lobos, salvos e perdidos, amados por Deus e reprovados por Ele. Eu coloco isso entre aspas, porque nada disso é verdade, vocês sabem. Não há, nunca houve e nunca haverá uma relação tranquila entre igreja e mundo. Essas questões, meus irmãos, estão sendo levantadas por mim aqui para nos ajudar a compreender muito bem o que está sendo dito no versículo 22. Pode repetir, amor, por favor? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então pode anotar aí como primeiro ponto: vocês serão odiados por todos. É o que Jesus está dizendo para os apóstolos. Essas palavras, meus irmãos, estão em estreita relação com o que foi dito lá no Sermão do Monte. Veja aí em Mateus 5, nos versículos 11 e 12. Vamos ouvir. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus nem havia vindo ainda, e os profetas já haviam sido perseguidos porque eles eram defensores da verdade. O mundo os rejeitou. É só você procurar, não agora, mas procure em outro momento, lá em Hebreus 11, e veja o que esses homens enfrentaram antes de Jesus.
Agora Jesus volta para os apóstolos, para os discípulos e diz assim: vocês são verdadeiramente felizes quando por minha causa, a expressão de novo aí, né? Vos perseguirem e todo mal disserem contra vós, né? Por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. E ele complementa dizendo: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. João também, apóstolo, vai falar sobre isso na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 13. 1 João 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Incrível! Jesus não estava mais aqui quando João escreveu isto aí. E João repete o mesmo discurso para aqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho, dizendo: não vos maravilheis, não fiquem surpreendidos, não se apavorem, não se assustem se o mundo vos odeia. Ou se o mundo odeia vocês para haver concordância aqui, né? A única condição que nós temos aqui é, como nós já destacamos exaustivamente, por causa do meu nome. Sofrer por causa do meu nome. E isso também é dito no Sermão do Monte, através da mesma expressão, ou de uma expressão semelhante. Por minha causa. Mas esse ainda não é o foco aqui, não, né? Nós não estamos diante de uma situação hipotética, regionalizada e nem circunstancial. O que Jesus está colocando aqui tem a ver com a natureza do cristão que se opõe à natureza do mundo. Sempre foi assim e sempre será. E diante dessa realidade, já que a natureza do cristão é oposta à natureza do mundo, é impossível manter um relacionamento tranquilo, onde todos se aceitam numa boa, como são. O ímpio aceita o cristão como ele é, seus conceitos, suas convicções, suas afirmações, e o cristão aceita o mundo como é, com tudo isso também. O próprio verbo, pregado aqui por Jesus no original, aponta para algo que ocorreria no decorrer das eras. Jesus estava dizendo assim: isto irá acontecer no decorrer dos séculos. Sereis odiados por minha causa. É isto que Jesus está dizendo. Que não diz respeito apenas aos apóstolos, não diz respeito apenas à igreja primitiva, aos cristãos ao longo da história que foram todos mortos por causa do Evangelho. Jesus está fazendo uma profecia, sendo muito claro e dizendo: isto é o sentido do verbo que Jesus está dizendo: sereis odiados por minha causa. E isto vai acontecer ao longo dos séculos. Então, este é o primeiro ponto que merece a nossa reflexão, meus irmãos. Eu penso que porque nós não estamos diante de uma profecia direcionada para os apóstolos e todos os cristãos que viessem depois deles, alguns, se fosse esse o caso, alguns se acomodariam dizendo assim: não, isso aí não tem a ver comigo, nós vivemos outras épocas. Ok, pegue o que está acontecendo na Ucrânia. Quem poderia imaginar que em pleno século XXI um país usaria tanques de guerra para invadir e usaria mísseis para detonar com um país inteiro, onde o diálogo é que tem prevalecido? No que diz respeito a perseguir e matar cristãos, não há nada de diferente. Há quem continua fazendo isto aqui e acolá, de alguma forma. Então, uma profecia, meus irmãos, proferida por Jesus, que antecipa os fatos que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, que ocorreram nos dias depois de Jesus. Muita coisa aí não aconteceu enquanto Cristo estava aqui, mas vieram ocorrer depois, e depois estão acontecendo até hoje. Eles foram os primeiros, os apóstolos. Eles foram os primeiros a tomarem este amargo antídoto depois de Jesus,
Em seguida, a igreja primitiva. Depois, muitos outros espalhados pelo mundo seguiram o mesmo destino. Talvez, além de outras perguntas, nós pudéssemos ficar aqui imaginando: quem é esse mundo que me odiará tão terrivelmente a ponto de me levar aos tribunais, de me açoitar, de me colocar diante de governadores e reis? Quem é? Jesus responde: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. É claro que a palavra todos aí não deve ser considerada literalmente. Na verdade, o próprio incrédulo, é interessante isso aqui, não é? Quando ele está diante de uma cena aterrorizante de tortura, não é? Maus tratos e até de morte, o incrédulo é capaz de se apiedar até de um terrível criminoso. É típico da volubilidade humana. O mesmo que hoje está cheio de ódio e deseja matar alguém, depois muda de ideia. E mesmo que não esteja morrendo de amores, não suporta ver o ódio em execução. Não, é o ser humano. Você já observou como é muito comum as pessoas sentirem compaixão pelos mais fracos, pobres e necessitados? O ser humano. Muito bem. Então vamos voltar à palavra todos. Não é preciso fazer muito esforço aqui para saber que a palavra todos representa os homens em geral, sem distinção de classe, de raça, de nacionalidade, de sexo ou de idade. Isso quer dizer todos. Jesus diz: sereis odiados por pessoas de todas as raças, de toda a nacionalidade, de todas as classes, de todos os sexos, sereis odiados. Por homens e mulheres, sereis odiados. Vamos lembrar de Atos, a ocasião em que o diácono Estevão é morto. Quem estava lá? Atos 7, 59, 68. Atos capítulo 7, 59 em diante. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Havia uma multidão ali para apedrejar Estevão. E no meio desta multidão estava o jovem, o então jovem ainda, Saulo. Agora lembrem do que aconteceu com Jesus, lá em Lucas 22, 55, 56 e também no capítulo 23, versículos 4, 18, 21, 27 e 35. A Márcia vai ler para nós. Lucas, capítulo 22, 55 e 56. do versículo 55 em diante. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Sereis odiados de todos, até da criada, não é? Está lá. Serva. 23, 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: As multidões. Não vejo neste homem crime algum. Versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. 27. Toda a multidão gritava. É claro, é uma força, é uma hipérbole, mas quando alguns gritam e muitos outros vão atrás, é quase todo mundo, né? Vamos lá. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. E o versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. A multidão ficou ali do início ao fim. Não é? Seria infantil, meus irmãos, imaginar que essas multidões eram compostas apenas por homens adultos. Não é?
Seria muito infantil imaginar que havia apenas homens naquela multidão que matou Estevão. E esta multidão que gritava, crucifica, crucifica. Um simples olhar aqui para as manifestações de rua no Brasil, nós vamos perceber, meus irmãos, a ideia de multidão. O que é uma multidão? Quem é que preenche os estádios? Claro que uma grande maioria de jovens, de adultos, mas homens, mulheres, crianças e idosos. Quem é que vão às festas de rua? Homens, mulheres, crianças, idosos. Não é? Quem é que vai a manifestações? Homens, mulheres, idosos, crianças. Em outras palavras, a multidão, né? Todos. Então Jesus diz, sereis odiados por todos. Isso me fez lembrar as crianças que em determinados países são ensinadas a já, desde cedo, portar e usar um armamento pesado para lutar contra os inimigos que, diga-se de passagem, incluem cristãos e judeus, judeus e cristãos. Né? Apesar disto, o que define bem a expressão todos é a condição da natureza, como nós dissemos anteriormente. Né? O mundo tem uma natureza e o cristão tem outra. O ódio direcionado para o cristão é decorrente do ódio voltado para Jesus Cristo, para os seus mandamentos, para uma mudança de vida, aquela que Jesus propõe. Tudo isso travestido de uma inocente discordância do Evangelho. Ah, eu quero continuar amigo de um cristão? Não, eu te respeito, mas eu discordo. Em determinadas ocasiões, irmãos, isso pode ser uma roupagem de um ódio que está lá dentro no coração, mas nós não temos autoridade para julgar isto. Eu estou querendo apenas que nós compreendamos que as palavras de Jesus deveriam atingir os cristãos em geral dos nossos dias. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. E aí eu olho para o contexto da igreja e eu pergunto por que isto não é uma realidade nos nossos dias. Alguém pode ter uma resposta sensata na qual eu não consegui pensar. Mas vamos a um segundo ponto. Jesus diz, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é assustador saber que o mundo está destinado a odiar o cristão, como também saber que o cristão está destinado a sofrer intensamente, simplesmente por quem ele é, por ser quem ele é. Está muito bem esclarecido na expressão que exploramos exaustivamente no domingo, né, por causa do meu nome. Então, de imediato, isso descarta qualquer outro motivo considerado bom para se perseverar e mantém a única base da salvação, que é o sacrifício de Cristo. A morte de Cristo é o fundamento, é a causa, né? É a razão por que eu posso ser salvo. Então Jesus está dizendo, por causa desta fé, por crer nisto, por defender isto, você será odiado por todos. Observe a semelhança da promessa que Jesus faz aqui, né? Aquele que perseverar até o fim, com a mesma promessa feita lá em Mateus 24. O texto é um pouco longo, mas eu faço questão que a Márcia leia para nós, porque aqui, meus irmãos, há muitas coisas que têm a ver com o nosso futuro. Vamos ouvir atentamente. Mateus 24, de 4 a 13. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí nós temos mais uma vez a expressão de Mateus 10, 22, sereis odiados por causa do meu nome. O versículo 5 afirma que muitos virão em nome de Cristo e enganarão. Jesus está dizendo, e possivelmente enganarão. Não, Jesus diz, eles enganarão a muitos. E o versículo 11 diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, observe o contraponto. Cristo disse, sereis odiados por causa do meu nome. Aqui em Mateus 24, Jesus aponta os que serão enganados. E, obviamente, escaparão de ser odiados. Vão ser enganados, então não terão motivos para serem odiados. Mas aqui também inclui os que serão vítimas de crerem e perseverarem na fé em Jesus. Versículo 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meus irmãos, é um cenário terrível, onde o cristão precisará demonstrar uma perseverança que vai muito além de tudo que está relacionado a ele, né? E a sua vida terrena, como eu disse, trabalho, saúde, estudo, frequência na igreja, sentar no banco da igreja, né? Investimentos familiares, né? Patrimônios acumulados e dentre outras coisas importantes aí. O patrimônio acumulado não, disputa, né, de patrimônios entre famílias. Mas os que se enquadram na expressão ser odiado por causa do meu nome, isto tem a ver com a palavra perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança que está sendo requerida é incomparavelmente mais desafiadora que qualquer dessas que eu mencionei aqui. É onde o cristão é testado em todos os seus limites por causa da sua fé em Cristo. Isto não apenas durante uma parte da sua vida, mas até o fim, seja em termos de vida eterna, seja até que Jesus volte. Pois não, amor? A Tati, lá de Santos. Beijo, Tati. Oi, Tati. Pra você e pro seu esposo. Ela pergunta assim, pastor, podemos crer que hoje está acontecendo isso, sobre enganar? Claro, claro. Desde que Jesus, mesmo antes de Jesus, né, já havia os fariseus, os saduceus que enganavam. No período apostólico já havia aqueles que tentavam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Paulo escreve a Coríntios, a igreja de Corinto, né, abordando várias vezes sobre os falsos apóstolos. Escreve a outras igrejas dizendo, cuidado, acautelai-vos dos cães. Né? Essa enganação não é nova, ela é antiga. Então, a coisa está mais complicada. Eu diria, não para você, Tatiana, e aos demais irmãos, que hoje, na minha concepção, ainda é tranquilo enxergar a enganação, penso eu. Porque dias virão, e Jesus está dizendo, em que a fé de quase todos esfriará, quase todos, porque serão enganados. Ele então, fala que enganaria, se possível, né, os eleitos. Se possível, os eleitos. Então é uma escalada em ascensão de enganação. Né? Então é preciso ficar muito atento, porque a porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida eterna. E é difícil perseverar nisto. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à condenação. E há muitos movimentos religiosos usando o nome de Cristo e de Deus, facilitando a vida cristã. Por isso pergunto eu, não é? Nós estamos
enquadrados nas palavras de Jesus em Mateus 10? Pergunto ainda mais, estamos enquadrados nas palavras de Jesus em Mateus 24? Então, do mesmo modo como Cristo afirmou, profetizou quanto a ser odiado através das eras, aqui também ele afirma, profetiza, garante, isto é muito maravilhoso, que todo aquele que perseverar até o fim alcançará a linha de chegada, ou seja, será salvo. Há muitos textos que se harmonizam com essa promessa, mas nós vamos destacar aqui o que está em Hebreus 10, 32 a 39. Tatiana, eu espero ter respondido a sua pergunta, viu? Deus tem misericórdia de nós. Obrigada por responder, aprendendo bastante hoje. Muito bem. Um beijo para vocês. Para você também. Vamos ver então o texto de Hebreus 10, 32 a 39. Hebreus 10, 32 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciências de possuirdes, vós mesmos, patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Perseverança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É lindo ler um texto deste, não é? Não é lindo ler? Agora, a parte delicada é comparar a igreja hoje. Esta é a parte difícil. Porque nós lutamos, é verdade, de muitas maneiras. Mas quais são as nossas lutas? Nome de Jesus? Por causa de Jesus, nós nos enquadramos também em Hebreus, mas vamos ler um outro texto. 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 12. Por favor, vamos ficar ligados aí, gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 3 em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Até o versículo. Até o Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, sendo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu num contexto de perseguição, de grande perseguição. E não era perseguição por motivos banais, era uma perseguição
ocasionada, desencadeada pelo nome de Cristo, pela pregação do Evangelho. E aí Paulo encoraja, falando sobre coisas que ainda não aconteceram. E Deus, no momento certo, manifestará a sua plena justiça em favor de todos os que perseverarem diante de uma grande perseguição, sofrimento por causa do Evangelho, gente. Então, nessas ocasiões, os cristãos já haviam se tornado alvos de intensa perseguição, sofrimento e morte por causa do Evangelho. Mas todos os que conhecem a história da igreja sabem que essas coisas não pararam por aí. Elas não apenas continuaram ocorrendo aqui e acolá, não é? Não só naquela ocasião da Ásia Menor e tudo, mas isso foi conquistando lugares pelo mundo afora. E elas vão se multiplicar por causa do declínio espiritual, moral da raça humana. O que me preocupa mais, meus irmãos, é a posição que a igreja cristã tem assumido nestes nossos dias. Esses textos parecem soar muito estranhos à realidade que o cristão está vivendo hoje. Então, a nossa vida é muito confortável, cheia de problemas, é verdade, mas você há de convir comigo que a causa não é o nome de Cristo. Não é o nome de Cristo. Então não se enquadra aí. É claro que eu vou pedir socorro a Deus no meio do meu sofrimento, da minha angústia, da minha tribulação, sem dúvida nenhuma. Mas as promessas de aquele que perseverar até o fim será salvo têm a ver com a perseguição e o sofrimento desencadeados por causa do Evangelho. E esta é a parte que mais me preocupa, num contexto em que nós temos que fazer um grande esforço para convencer crentes, cristãos, a fazerem aquilo que é bom para eles. O mínimo é irem à igreja, é o mínimo, e é difícil. Aí eu pergunto, como assegurar que eu me enquadro em tudo que Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, João diz e os outros textos que nós acabamos de ler? Então eu concluo dizendo o seguinte, vamos refletir, qual é o grau de identidade dos cristãos hoje com tudo que foi dito sobre perseverança em meio aos sofrimentos por causa do nome de Jesus ou por causa do Evangelho? Há alguma coisa errada entre o que está escrito e o que nós estamos vivendo? Deus errou, Jesus errou, Paulo errou ao escrever essas coisas. Nós devemos esperar que esses dias cheguem ou nós podemos pensar que tudo isso já aconteceu? Você e eu estamos excluídos de tudo que os nossos irmãos em Cristo já sofreram por terem perseverado na sua fé? Ou seria muito mais honesto admitir que o cristianismo está sofrendo de inanição, superficialidade, falta de identidade, compromisso, amor a Deus sobre todas as coisas, influência constante e intensa sobre o mundo e, consequentemente, correndo riscos em relação ao fim de tudo isto? Quando nós nos posicionamos seriamente, há um preço a pagar. Um final que se aproxima, meus irmãos, e nós sabemos cada dia que passa, estamos mais perto mesmo de Deus, não nos provoca medo. Deve sim produzir em nós um alerta suficiente para que nós nos empenhamos em reverter o quadro em que nós estamos vivendo e em algumas situações, quem sabe até contribuindo para prestar um desserviço ao Evangelho, porque pessoas há que nos conhecem como cristãos, mas não veem cristãos em nós. Isso é um problema. Pois não, amor? O Ismar, lá de Agudos, ele diz Ismael. assim, hoje temos igrejas evangélicas que não pregam o Evangelho, na verdade o deturpam. O verdadeiro Evangelho ofende o homem, não o mima. Deus abençoe. É verdade, Ismael. Muito obrigado pela sua palavra. E aí,
Pergunto, Ismael, pergunto a vocês, todos que estão aí, quem e o que deve ser feito para mudar tudo isto? Meus irmãos, a resposta é longa, complexa. Eu tenho que dizer assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me, não é? Para reverter esse quadro de letargia da igreja. Para mostrar para o mundo que a igreja está aí, está viva, que Cristo está mais vivo do que nunca. Ou está vivo como sempre esteve, não é? E está aí, pode mudar para melhor e muito melhor a vida daqueles que vêm até Ele. Então eu rogo a Deus que Ele nos ajude em mais esta reflexão. Amém. Dá para cantar um cântico? Não, amor. Acho que não. Como é que está? Que horas é aí o seu relógio? 8h30. Vamos cantar um cântico e vamos orar, tá bom, gente? Vamos lá. Pensei em 3, mas vamos contar um só. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus, dá força e proteção? Ele é a fonte de libertação, Ele é a fonte da nossa perseverança. Vamos lá? Quem é Deus acima do Senhor? Não há. Quem é rocha como nosso Deus? Dá força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Da força e proteção, Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Não há. Quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Amor, faça essa oração final, por favor. Senhor, obrigada pela Tua palavra, Pai amado, porque ela é muito clara a nós e rogamos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nós que somos tão limitados, imperfeitos, Senhor, e precisamos da Tua graça todos os dias, Tuas misericórdias sobre nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos, Senhor, a fazer diferença, a ser realmente a luz para este mundo, a jamais nos esconder, ó Deus, diante das trevas, ó Pai. Nos dê forças, como acabamos de cantar, para lutar, mostrando-nos, ó Deus, o caminho, mostrando-nos como fazer diferença neste mundo. Obrigada, Senhor Deus, por todos que participaram conosco nesta noite. Guarda, abençoe, Senhor, a cada coração, cada um, ó Deus, nas suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou agora então me despedir de vocês, com muita alegria, né, que nós temos a participação dos irmãos nas nossas reuniões e esperando vê-los em outras ocasiões, tá bom? A Beth, a Dona Alvina, o Rony, o presbítero Osmar, a Josi, o Cardoso, o Celso, sua mãe, espero que tenha acompanhado, né, Celso? A Lisbeth, a Kátia, a Gabi, a Dona Marta, o seu Joel, a Luzia, minha sogra, a Claudemir, Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Jonatas, caso estejam aí, a Neire, a Dona Irene, a Yara, Dona Zilda,
o Hélio Passos, Guilherme Oliveira, Delmarque, Ju, Tayane e Jonathan, caso esteja aí também, Nair, João Costa, Gabriel Hernandes, Akiko, Renata Cardoso, Diego, Kátia, Pierre, Paulinho, Dona Dulce, seu Nilson, Dona Maria de Jesus, Dona Maria Xavier, a Tatiana, né, o Gilson e a Elizabeth, Laurivete, Presbítero Beto, Dirce, Ana Albertina, Ana Espíndola, Marli Moraes, Ismael Félix lá, o irmão da Kátia, e a Ana que deve estar do seu ladinho aí, não é? Ana Espíndola. Ah, já passei. Noel Elaine Sidoca, Reverendo João Carlos Guerra, Senira, a Lilica, Luiz Roberto Aetel e o Reverendo Fábio, né? Para os mais chegados, o Tico, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que os conduza em todos os seus passos. E nós nos veremos em breve, com a graça de Deus, até domingo, às 9 da manhã, para aqueles, obviamente, que não estiverem em compromisso com as suas igrejas. Que Deus... Quem é da aliança, aí tem o compromisso, escola dominical. 9 da manhã. Passar de casa em casa buzinando. E não é tão cedo, por favor, gente, né? Então minha esposa vai nos desconectar aqui da internet, mas não do coração, viu, gente? Até breve, Deus quiser.